Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Uma alegria poder voltar ao Altar 88 e poder compartilhar ao teu coração uma palavra para essa tarde, e eu tenho certeza que para os próximos dias também. Números capítulo 13, a partir do verso 1, está escrito: O Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento no deserto de Parã enviou 12 homens, todos eles chefes das tribos de Israel. Pai, nós glorificamos o teu nome, nós acreditamos que existe um coração onde essa palavra vai alcançar. Existem vidas que serão alcançadas por aquilo que o Senhor quer compartilhar, e nós nos apresentamos diante do Senhor e que sejamos um canal nessa tarde em nome de Jesus. Muito bem, o cenário que está sendo apresentado é um cenário de promessa. O cenário que está sendo apresentado é reafirmando aquilo que Deus já havia dito antes a Abraão, Isaque e Jacó. A palavra e a promessa de uma terra já havia sido liberada pelo Senhor. E agora, Deus dá a Moisés a seguinte ordem: separe 12 homens. Deus dá a Moisés a seguinte palavra: separe os principais de um povo. Deus dá a Moisés a oportunidade de que homens fizessem história. Eu já quero dizer algo a você muito poderoso: ou nós fazemos história, ou nós contaremos a história de alguém. Moisés, ele separa 12 homens, que certamente seriam a peça fundamental para o cumprimento daquilo que Deus já havia dito. O cenário é de promessa, o cenário apresentado é de conquista, e o que Deus queria agora era apenas homens que estivessem dispostos a viver aquilo que ele já havia liberado. Deus não estava dando uma dúvida de que talvez eles tomarão posse. Deus não estava colocando dúvidas de que talvez a terra seria deles. Não, Deus já havia feito uma promessa e Deus estava apenas assinando, selando. Eu quero já liberar essa palavra sobre a sua vida, que talvez entrou no campo da dúvida. Deus já te disse tantas coisas, Deus já falou tantas vezes a você, e talvez você entrou no campo da dúvida e disse: mas será que vai se cumprir? Ai, tantas promessas que eu recebi e até agora nada. A verdade é que Deus não trabalha no nosso relógio, Deus não trabalha segundo o nosso tempo, Deus não trabalha segundo a expectativa humana. Quando ele dá uma ordem através de Moisés para que o povo fosse separado, ele disse assim: olha, pode mandar aí, porque a terra eu já dei ao povo. Isso agora é um momento de tomada de posse. O momento agora é de entrar em um lugar que já é deles. Eu quero liberar isso sobre a tua vida. Deus vai trazer clareza aos teus olhos, o discernimento completo sobre a tua mente, para compreender que a promessa que ele havia feito ainda está de pé. A promessa que ele havia liberado sobre você, a sua casa, a sua família ainda estão de pé. Talvez o que acontece é que nós não conseguimos permanecer conectados à palavra que recebemos. Moisés assim faz: libera 12 homens, os principais das tribos, homens que tinham uma relevância no lugar em que estavam. E o que é mais incrível de tudo, Deus já sabia os desafios do lugar para onde os estava enviando. Deus não é pego de surpresa, ou não quer pegar ninguém de surpresa. Ele apenas quer contar com homens, com mulheres, com um povo, com uma geração disponível para viver o sobrenatural. A pergunta talvez seja: você está pronto para entrar nesse lugar e viver o sobrenatural? A pergunta talvez seja: você está preparado? E talvez você diga assim: não estou. Não estou pronto, não estou preparado. Deus, ele já sabia dos desafios do lugar. Deus sabia dos desafios do ambiente. Quando Moisés libera o povo, a palavra que Moisés tem ao povo era: olhem esse lugar, reconheçam essa terra, subam pelo Neguebe até a região montanhosa, vejam como é a terra, descubram se seus habitantes são fortes ou fracos, poucos ou muitos. Observem que tipo de
terra vivem, se é boa ou ruim. As cidades têm muralhas ou são desprotegidas como campos abertos. O solo é fértil ou pobre. A região tem muitas árvores. Façam todo o possível para trazer de volta a amostra das colheitas que encontrarem. A verdade era que Deus já sabia o que eles encontrariam no caminho. Eu quero dizer isso para você que me ouve nessa hora. Deus já sabia dos desafios que você enfrentaria. E a verdade é que talvez você já não consiga acreditar mais. Diante de tantas decepções, diante de tantas desistências. Talvez você entrou nesse campo de desistência e decidiu não voltar mais. Talvez você entrou nesse lugar que já se frustrou com tantas coisas e disse assim, para mim chega, eu não quero mais retomar a minha vida, eu não quero. Talvez você pensou até isso, até dar cabo da própria vida, mas eu quero declarar isso sobre a tua vida. A promessa liberada pelo Senhor ainda está de pé. Aquilo que Deus disse que faria, se você tem a certeza de que a palavra veio dele, não tenha dúvida de que o cumprimento também virá dele. O que Deus está dizendo é que pessoas precisam estar posicionadas para viver a palavra que receberam dele. Deus conta com pessoas que irão guardar o seu coração, que irão guardar a sua vida por mediante a palavra que receberam dele. Talvez a grande dificuldade desse tempo é guardar o coração na palavra. Nós temos várias experiências e a gente prefere contar as experiências dos outros a contar aquilo que Deus está falando conosco. Nós preferimos falar dos testemunhos dos outros, abrir o coração e compreender que sobre nós também há uma palavra. Deus sabia sobre a estrutura do lugar. Deus sabia sobre as dificuldades e também sobre a excelência do lugar. E talvez o que tem dificultado um pouco as pessoas que me ouvem nessa hora é olhar exatamente para as dificuldades, a olhar para a excelência preparada pelo Senhor. O que Deus estava dizendo era, através de Moisés, observem bem esse lugar. Observe se o povo é forte, fraco, se a terra é guardada ou se é campo aberto, se existem muralhas ali. Observe se o campo é fértil ou estéril. E talvez a gente esteja olhando mais para os pontos negativos, a olhar para os pontos positivos. Eu não sei em que lugar você está. Eu não sei para onde você está olhando agora. Eu não sei em que direção você está olhando agora. E talvez as coisas não caminharam adiante porque você decidiu olhar para as crises e esqueceu de olhar para Cristo. Talvez as coisas não estão rompendo como deveriam romper, porque você olhou demais para as adversidades, a olhar o poder de Deus se manifestando sobre toda crise, sobre toda dificuldade. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida, eu quero liberar essa palavra sobre você. Talvez você procrastinou durante um tempo, talvez você negociou durante um tempo, mas esse é o tempo em que o Senhor está dizendo assim: levanta-te, eu quero liberar sobre você, eu quero autorizar, eu quero habilitar você novamente para entrar nesse lugar. Deus sabia da estrutura do lugar, ele sabia de cada detalhe que Moisés estava citando. E talvez a pergunta seja: se Deus sabia, por que ele não avisou nada antes? Talvez a sua pergunta, as suas indagações sejam exatamente essas. Se Deus sabia, por que ele não me avisou? Se Deus sabia que eu ia enfrentar essa dificuldade, por que ele não me falou antes? Se Deus sabia que o cenário seria difícil, por que Deus não me falou antes? Por que Deus não me alertou antes? A verdade é que Deus até comunicou algumas coisas, mas nós sempre optamos pelo mais fácil. A verdade é que Deus sempre comunicou algumas coisas, mas nós sempre optamos pela medida que nós decidimos caminhar e não a medida de Deus. Está escrito que Moisés fez conforme ordenou o Senhor. Talvez um dos maiores problemas que nós enfrentamos na atualidade é querer mudar a planta daquilo que Deus já liberou. Talvez o maior problema que nós enfrentamos é que Deus já nos deu uma palavra, Deus já alinhou a nossa visão, mas nós queremos dar um jeitinho. Deixa eu dizer algo para você: Deus não precisa da nossa ajuda. Ele conta com cooperadores, homens e mulheres, que cooperarão para que caminhe o seu propósito. Mas ele não precisa que a gente mexa no projeto que já está estabelecido por ele. E talvez o projeto estabelecido
conte com algumas dificuldades. O projeto estabelecido conte com alguns obstáculos. E isso não tem a ver com a fraqueza de Deus, porque Ele é soberano sobre tudo. É Deus estruturando a nossa vida para entrarmos nos lugares que Ele já preparou, com uma mentalidade melhor do que nós éramos antes. Se Deus cumprisse sobre você a promessa que Ele já havia dito, você estaria preparado para receber? Talvez a pergunta seja essa para nós. Se Deus cumprir agora, exatamente nessa hora, aquilo que você tanto espera, talvez um filho que você foi diagnosticada como estéril e não podia engravidar, e talvez agora chega o diagnóstico, você está grávida. A realidade é, você está preparada para isso? A realidade talvez da sua casa própria, e você pensando, será que eu vou conseguir? Deus já liberou tantas vezes. Se esse momento chegar agora, você está pronto para isso. Comece a preparar-se mentalmente, espiritualmente, estruturalmente. Comece a se preparar. Deus não se deixa zombar. E aquilo que Ele disse, Ele é poderoso para cumprir. Com certeza, cada palavra liberada pelo Senhor, Ele a fará cumprir. Então o que nós precisamos entender é que nós não podemos mexer na planta. Existe um projeto. Existe uma planta que já foi determinada pelo Senhor. Ele disse através do profeta Jeremias, capítulo de número 29, versos 11, 12, por aí vai. Ele disse, eu é que sei que pensamentos penso a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que nós precisamos fazer é compreender, é ter a compreensão correta de que Deus não mudou, que Ele continua sendo o mesmo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que liberou as promessas sobre Abraão, Isaac e Jacó, continua sendo o nosso Deus. Continua sendo o Deus soberano, o Deus poderoso, o maravilhoso, o conselheiro, o príncipe da paz. O que nós precisamos compreender é em que lugar eu estava quando Deus fez a promessa. O que nós precisamos compreender é onde eu estou agora, no andamento para o cumprimento da promessa. Ana orou, o Senhor deu a ela a oportunidade de gerar Samuel. Eu quero declarar sobre a sua vida que esse tempo será um tempo de novas oportunidades. Eu quero declarar sobre a sua vida que esse tempo vai ser um tempo em que você vai estar posicionado, alinhado aos propósitos de Deus, para que a partir desse alinhamento, de um posicionamento, as coisas comecem a fluir e se cumprir sobre a tua vida em nome de Jesus. Deus, Ele tinha uma palavra, Ele já sabia do cenário. Por que Ele não avisou antes? Primeiro, que se Ele avisasse aos homens, eles iriam pelos resultados da terra e não pelo cumprimento do propósito. Você já parou para imaginar sobre isso? Se Deus dissesse a você a data específica de cumprimento de uma promessa, você estaria firmado nele até hoje, ou firmado na palavra. A verdade é que se Deus te der uma data específica para o cumprimento de alguma coisa, onde você vai estar firmado? Na data ou no Senhor? Talvez o desafio da nossa geração é que a gente andou muito atrás de homens que davam data, que davam tempo determinado, enquanto na verdade nós precisamos apenas estar no Senhor. A gente precisasse apenas estar conectado a Ele, precisasse apenas estar ligado nele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Essa palavra é para mexer com você por dentro. Essa palavra é para alinhar a tua vida na tarde de hoje. Essa palavra é para alinhar a sua casa a partir desse tempo. Então, primeiro, se Deus avisasse aos homens os desafios do lugar ou a beleza da terra, certamente eles iriam pelos resultados da terra e não pelo cumprimento do propósito. Deus está virando uma chave sobre nós. Ei, cidade de Volta Redonda, cidades vizinhas, ouvintes que nos ouvem por diversas partes, pelas redes sociais, eu quero dizer isso para você. Deus está virando uma chave, trazendo sobre nós a compreensão correta de que o cumprimento de um propósito será melhor do que os resultados que a terra possa produzir, será melhor do que os resultados que os homens possam entregar. Então Deus não nos chamou para caminharmos segundo os resultados, mas para gerarmos frutos. E isso precisa ser latente em nós. Quando você sai de casa pela manhã para o seu trabalho, para liderar a sua empresa, qual é a sua motivação? Apenas os resultados?
ou gerar um fruto para que a partir desse fruto as coisas fluam numa proporção ainda maior. A verdade é que nós não conseguimos discernir ou distinguir quantas laranjas existem dentro de uma através das suas sementes. Porque nós contemplamos um fruto com diversas sementes dentro, e a partir dessas sementes elas possam gerar mais outros frutos. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Um tempo de gerar que você não imaginava, um tempo de acreditar que os resultados não serão nada diante dos frutos que serão gerados. Talvez você caminhou até agora cansado. Talvez você caminhou até agora de uma forma fadigada, completamente tomado pelas crises existenciais de um momento. Evangelho de João, capítulo 15, no seu verso 16 está escrito: vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. A verdade é que nós precisamos compreender é que Deus não nos chamou para caminhar segundo os resultados. Ele nos chamou para caminharmos e gerarmos frutos. Moisés está dando uma ordem ao povo. Moisés está dando uma diretiva ao povo. Vão, observem a terra já é de vocês. Agora observem o que acontece lá. Deus sabia de tudo. Deus sabia como estaria aquele ambiente. Deus sabia como estaria aquele lugar, mas Ele não vai movimentar o povo para que as motivações fossem resultados apenas. Eu vou porque ali tem uma promessa a se cumprir. Eu vou porque ali tem uma terra boa. Não, eu vou porque Deus tem um propósito sobre a minha vida. Talvez eu fale com pessoas que desistiram da caminhada diante das adversidades que enxergaram. Talvez eu fale com pessoas que desistiram da família e de tantas outras coisas por conta de dificuldades e por não ver resultados, acabaram parando. Entenda algo: quem trabalha por resultados se cansa facilmente. Agora quem gera fruto apenas lança uma semente e deixa que ela germine, brote e dê o seu fruto. Eu quero lhe encorajar para esse tempo. Está escrito que o semeador saiu a semear. Quem conta a história diz que uma semente caiu em terreno pedregoso, outra semente caiu numa terra infrutífera diante do sol, até que o momento certo, a semente cai numa boa terra, ela germina e dá os seus frutos. A nossa missão é apenas liberar uma semente. A nossa missão é apenas entender aquilo que o Senhor trouxe sobre nós como propósito. A verdade é que talvez nós não estejamos compreendendo a medida com a qual o Senhor nos chamou. Ele nos chamou com uma missão, Ele nos chamou com um propósito, e eu quero declarar isso sobre você, que talvez até agora não compreendia o que Deus queria fazer. Entenda, quem trabalha por resultados se cansa facilmente. Quem gera frutos apenas lança uma semente. O sábio Salomão, ele vai declarar que quem observa o vento jamais semeará. Quem olha para as densas nuvens nunca colherá. Eu quero declarar sobre a tua vida um tempo de clareza, um tempo de apenas lançar as sementes, um tempo de apenas acreditar no propósito, um tempo de apenas acreditar no Deus que fez a promessa. O cumprimento dela será o menos relevante diante de uma firmeza diante de Deus. A nossa vida precisa estar firmada nele. Mas e a promessa? A promessa ao seu tempo se cumprirá. Quem trabalha por resultados, o dia que não produzir será frustrado, enquanto quem gera frutos sabe que tem uma estação própria para germinar. É Deus quem vai nos dar a oportunidade de compreender o tempo e as estações. É Deus quem vai trazer sobre nós a realidade de compreender o momento correto de trabalhar, o momento correto de plantar, o momento correto até mesmo de colher. Os homens saem para espiar a terra. Deus sabia.
E por que ele não avisou? Porque se os homens soubessem dos gigantes, certamente agiriam pela força do braço, certamente agiriam pela força da carne, certamente já iriam armados a um campo de batalha. Deus não mandou eles saírem a batalhar, Deus mandou eles saírem a espiar. Há uma diferença entre sair para batalhar e sair para contemplar aquilo que Deus já havia dito. Talvez o maior problema que nós enfrentamos nesse tempo é que Deus nos chamou para uma missão e nós estamos trocando a missão que Deus nos deu. Talvez Deus nos chamou para uma área específica e nós estamos invertendo os valores. Deus nos chamou para executar algo e a gente simplesmente está negociando aquilo que Deus nos chamou para fazer. Se Deus fala para os homens, olha, só tomem cuidado porque existem gigantes lá, eles certamente já se preparariam para uma guerra e não para uma tomada de posse de uma terra. O problema é que às vezes a gente continua lutando com armas carnais. Talvez o problema de alguns que estão ouvindo nessa hora seja exatamente isso: querer resolver no braço aquilo que era para estar resolvido em oração, querer resolver no braço aquilo que era para ter resolvido com um pedido de perdão, querer resolver no braço aquilo que era para ter resolvido em amor. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 3 e 4, Paulo está dizendo assim: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Há uma diretiva de Deus sobre nós. Ele já nos entregou as armas que nós precisamos lutar. Ele já nos deu as estratégias corretas. Talvez a sua dificuldade era para compreender as estratégias que o Senhor já trouxe. A dificuldade talvez era de compreender aquilo que Deus estava dizendo. Os homens saem para espiar a terra. 12 homens saem para espiar a terra. E o que Deus está fazendo era apenas dar a eles a oportunidade de viverem uma experiência maior do que eles imaginavam. Deus não escondeu que na terra havia habitantes. Ele apenas não falou quem eram eles. Afinal de contas, quando Moisés está dando as instruções, Moisés está dizendo: veja quem habita lá. Isso quer dizer que haviam habitantes ali, se são fortes ou fracos. A verdade é que o Senhor, ele não precisa ficar provando nada para ninguém. Ele apenas conta com pessoas que se disponibilizaram a ouvir a sua voz e obedecer aquilo que ele está dizendo. Por quê, pastor? Talvez você diga: o Deus que te deu a visão, ele também lhe entregará os frutos. Era isso que Moisés disse: veja, e se possível, traga algum fruto da terra. O Deus que te entregou a visão, ele é poderoso para entregar a você cada fruto dessa terra. O Deus que entregou a você a visão, ele é poderoso para alinhar a tua vida aos propósitos dele e surpreender você. Essa era a visão daqueles que voltaram completamente surpreendidos. Talvez o nosso maior problema seja não se firmar na palavra que recebemos do Senhor. Temos uma palavra, temos uma promessa em andamento, mas não conseguimos nos firmar nessa palavra. Aí a gente não consegue enxergar milagres. Talvez a sua dificuldade, você que está me ouvindo, talvez você esteja no seu carro agora, em lágrimas, pensando: é isso. Talvez a maior dificuldade era exatamente essa: não conseguir se firmar na palavra que nós recebemos do Senhor. A gente olhou tanto para as circunstâncias, olhamos tanto para as coisas à nossa volta e esquecemos de nos firmar diretamente na palavra que recebemos do Senhor. Lucas capítulo 5, verso 5, o pescador está dizendo: Simão Pedro respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. O período era difícil, de uma noite de tentativa sem resultados, sem pesca, mas o Senhor tinha um propósito. Os peixes estavam lá, esperando a ação obediente dos homens. Aquilo que nós tanto esperamos, está esperando apenas um posicionamento nosso para o cumprimento. A terra de Canaã já estava lá, já era uma realidade para os homens. Elas estava apenas esperando os homens que seriam encorajados a tomar posse do lugar. Então eu quero declarar a você: não se intimide pela circunstância à sua volta. Deus viu o que você não viu. Ele estava onde você ainda não esteve. O caos continua sendo a especialidade de Deus, independente
de todas as coisas, e isso desde o princípio. Deus sempre trabalhou em meio ao caos. O Deus que nos chamou é quem irá conosco até o final. Eu quero que você tome posse disso. O Deus que nos chamou é quem irá conosco até o final. 12 homens são chamados, mas apenas 2 são impulsionados a permanecerem: Josué e Caleb. Diante de um relatório negativo, diante de tantas coisas, tantas vozes cercando o povo, Caleb é quem se posiciona, anima o povo e diz a eles: é chegado o tempo de tomada de posse. Talvez esse tempo seja um tempo de silenciar as vozes à sua volta. Talvez as muitas vozes tiraram você do propósito. Talvez as muitas vozes tiraram você daquilo que é propósito eterno de Deus. Há poder no nome de Jesus para fazer com que você possa continuar a boa caminhada. Então o problema talvez seja tomada de decisões precipitadas. Deus nos dá uma direção e nós fazemos diferente. Caleb e Josué são homens que decidiram se posicionar. E é interessante que quem levou os frutos da terra decidiu não permanecer. Então a nossa dificuldade não vai ser ver frutos, vai ser permanecer quando os frutos aparecerem. O nosso desafio não será apenas ver os frutos, ver a boa terra, é permanecer. Porque onde há frutos abençoadores, onde há uma colheita abundante, também existem desafios. Então, uma dica para você: seja cauteloso, não busque resultados, gere frutos, encoraja pessoas e permaneça no propósito. Hebreus capítulo 10, verso 23. Apeguemo-nos firmes, sem vacilar, à esperança que professamos, porque fiel é Deus para cumprir sua promessa. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que as promessas se cumpram. Sobretudo, olhe para o Senhor, o autor e consumador da sua fé. Existe uma promessa em andamento e daqui a pouco as coisas vão mudar, em nome de Jesus.